Bem-vindos ao podcast da Revolução do Hypercommerce para hotéis independentes, uma parceria do T-News com a Guestcentric, empresa que fornece soluções de comércio eletrónico para hotéis. Hoje conversamos com Filipa Campos, diretora comercial da Guestcentric, sobre as razões pelas quais os hotéis devem aproveitar o poder da tecnologia para a autonomia do negócio online. Olá Filipa, bem-vinda! Olá Karina, obrigada pelo convite, ótimo estar aqui. Obrigada. Vamos então começar, se calhar, por fazer aqui, olhando um bocadinho para a indústria hoteleira, para tentarmos perceber como é que evoluiu ao longo dos últimos anos, juntamente com a tecnologia. Como é que tem sido esta evolução? Tem sido gigante. Eu acho que, ou seja, eu especificamente, para dar aqui algum enquadramento, trabalho nesta indústria há mais ou menos 16 anos. E de facto nos últimos 16 anos tem sido absolutamente extraordinário tipo, a evolução toda que tem havido. Obviamente que vivemos num mundo em que a tecnologia tem evoluído muito, mas nesta indústria, em hospitality, vimos aqui algumas forças às vezes um bocadinho contra, ou seja, eu acho que existem aqui duas forças humanas, que existem pessoas muito novas viradas para a tecnologia e que se têm vindo a adaptar muito facilmente, e ainda existem muitas pessoas que estão, não diria que sejam desatualizadas, mas que ainda estão muito aversas a andar para a frente. Eu acho que se nós olharmos aqui um bocadinho para as últimas décadas, especificamente nesta área em que nós atuamos, o que acontecia era que ali mais ou menos na década de 80, etc., esta indústria era uma indústria em que os hotéis eram totalmente dependentes de tour operação, ou seja, todos os hoteleiros sabem, isto é a realidade, os hotéis não tinham de facto controle nenhum do seu inventário, nem dos seus preços, ou seja, no início de cada ano diziam quantos quartos é que eu vou dar, eram os famosos allotments, para determinada agência, quais eram os preços não eram dinâmicos e era isto que acontecia, ok? Portanto não havia aqui poder nenhum de atuação ao longo do ano por lado dos hotéis. De certa forma era um descanso, mas por outro lado não podiam de todo otimizar aquilo que podiam fazer e aproveitar oportunidades. Ao longo dos anos, o que tem vindo a acontecer, passámos aqui por várias fases, entrámos numa fase dos B2C, ou seja, apareceram os B2C, o que a Booking, a Expedia, a HRS, a Agoda, etc., que permitiram os hotéis começar a controlar o inventário que disponibilizam de facto online e poder conduzir a sua distribuição online, diria. Em simultâneo apareceram plataformas tecnológicas como os famosos Channel Managers, que permitiram fazer esta gestão, diria, de forma centralizada. E depois, mais recentemente, deu-se aqui este fenómeno, que de facto é um bocadinho um milagre incrível, que é os hotéis conseguiram a sua independência relativamente às reservas diretas, ou seja, isto já tem 10, 15 anos, mas diria que o Covid também veio ajudar aqui um bocadinho nesta transformação. E de facto hoje em dia o negócio direto tem um poder muito grande na distribuição dos hotéis e portanto os hotéis conseguem fazer uma distribuição muito equilibrada através de B2C, B2B, GDS e também das suas reservas diretas, conseguindo então trabalhar muito a sua autonomia. E portanto eu acho que, olhando, isto de facto foi uma evolução muito grande, complexa, diria. Sim. Mas que põe os hotéis num sítio muito melhor, hoje em dia, sem dúvida. Muito bem. Sim. Feito este retrato, vamos passar aos desafios. Nós temos grupos hoteleiros, temos unidades independentes e eu queria focar nas unidades independentes para perceber que desafios é que enfrentam em termos de gestão do seu negócio online. Sim, 2 ou 3, os maiores desafios. Sim. Então, eu acho que eu acho que o maior desafio com um hotel depende muito de onde é que o hotel vem, ok? Ou seja, se é um hotel novo que vai nascer agora, que está em construção, o maior desafio aí é logo a parte da construção, etc. E os preços de construção hoje em dia, isso é um desafio gigante para os hotéis. Ou se é um hotel já existente, ok? Portanto, isto aqui depois varia um bocadinho. Mas, de forma genérica, e olhando para a tecnologia, eu acho que escolhendo mesmo a maior dificuldade é escolherem o caminho que devem seguir. Isto porquê? Porque existem milhares de soluções no mercado tecnológicas. Este mercado tem sido alvo de imensos fundos de investimento, private equities, empresas americanas que estão a investir em ideias tecnológicas e faz com que o mercado não tenha 2, 3 soluções, faz com que existam milhares. Sim. E portanto, o que nós sentimos, especificamente na Guestcentric, hotéis independentes sentem-se
muitíssimo perdidos. Perdidos, sim. Com esta complexidade toda, ou seja, o que é que de facto eu preciso, não é? Existem muitos discursos diferentes, o que é que de facto é ali o ouro para o negócio dar certo, mas os hoteleiros que normalmente não têm muito conhecimento tecnológico sentem-se muito perdidos com a quantidade de opções e como é que elas todas se cruzam. Okay? Eu acho que esta é mesmo a maior dificuldade dos hoteleiros hoje em dia. Sim, e hoje em dia temos, hoje em dia já é uma tendência, aliás, que já vem de trás de muitos investidores que não têm know-how sobre turismo, não é? E que vêm de outras áreas e assim, sem então dúvida. Ficam meio perdidos com esta oferta, não é? Sem dúvida, ou seja, exatamente, sim. Vamos então falar aqui também um pouco de tendências de consumo no setor das viagens e hospitalidade. Quais são algumas das oportunidades que os hotéis independentes podem aproveitar? Eu acho que, ou seja, vou tentar aqui ser mais ou menos sucinta, não é? Há imensas oportunidades. Diria que nós recentemente, até na Guest Centric, fizemos aqui alguns estudos e olhando principalmente para hotéis independentes, vimos assim 2, 3 situações que se distinguem muito e que muitas vezes são surpresas para os hoteleiros. Por exemplo, neste setor da hotelaria, vemos que, invariavelmente, os preços, os ADRs, os famosos ADRs dos hotéis, decrescem à medida que nos aproximamos do check-in. Okay? Isto é uma coisa que, se nós pensarmos, é completamente contraditória ao mundo dos festivais, dos bilhetes das companhias aéreas, etc. Sem portanto, dúvida, sim. aqui, sem dúvida, é uma oportunidade, porque é que começamos com ADRs gigantes e depois, de repente, ok, não conseguimos vender por alguma razão, alguma coisa, não estamos a ir ao encontro do cliente, não é? E de repente tem que baixar e acaba por muitas vezes aderir a imensas promoções dos canais B2C, porque estou desesperado para vender e para ter uma boa taxa de ocupação. E, portanto, isto claramente aqui há uma ótima oportunidade de perceber aqui qual é o equilíbrio certo para não estar a trabalhar com ADRs fora do meu segmento, ok? Porque isto faz-me estar fora de pé e depois ter que descer muito para vender. Okay? Isto claramente é uma questão estratégica que deve ser olhada e há aqui uma boa, excelente oportunidade. Depois, uma outra oportunidade que eu acho que também é bastante relevante é olhar, se nós formos olhar para a distribuição dos principais canais onde os hotéis podem vender os seus quartos e os seus preços, normalmente temos uma Booking, uma Expedia, conhecidíssimas, temos o canal direto, que ganhou aqui um lugar super importante hoje em dia, e temos também o GDS, que é um Global Distribution System, que é o sistema mais antigo de comercializar hotéis, que vem da altura das airline companies. E o que é muito engraçado é que muitos hoteleiros, os mais recentes hoje em dia, as pessoas mais novas até nesta indústria, nem conhecem este sistema de GDS. E este sistema é um sistema que continua a trabalhar muito o mercado corporativo e hoje em dia muito o mercado de leisure. E muitos hotéis não estão a trabalhar com esta plataforma, e não estão porque é complexa, porque não conhecem, e de facto, e uma coisa super curiosa é que os hotéis que trabalham no GDS, este canal normalmente tem ADRs bastante superiores aos outros canais, há claramente aqui uma oportunidade de distribuição que deve ser olhada, ok? Diria que outra curiosidade que continua a acontecer é que nós todos os anos batalhamos muito para que de facto o canal direto tenha sempre vantagens relativamente às agências, ok? Porque é aquilo que faz um negócio ser mais autónomo e mais tudo, mais proveitoso. Deve ter de facto melhores condições de reservas diretas a nível de preço, a nível de vantagens, etc. O que continua a não acontecer, ok? Ou seja, invariavelmente as agências continuam a ter de forma genérica preços e condições melhores do que o canal direto. E, portanto, isto parece um bocado básico, nós falando aqui. Mas há alguma razão? Ou seja, eu acho para que isso acontecer ainda? Sim, eu acho que existem várias razões. Primeiro, porque as agências de viagem trabalham muito o esquema das promoções, não é? E, portanto, quando veem que os hotéis estão com inventário ainda muito elevado para vender, automaticamente estão a falar com os hoteleiros para, por favor, adiram a estas determinadas promoções, às tarifas Genius, às mobile, etc. E tudo isto significa que quem vai perder, na verdade, são os hoteleiros, porque vão vender a preços inferiores e pagar comissões, naturalmente. E, portanto, há aqui uma enorme pressão das agências para baixar preços para se conseguir vender mais. Okay. E muitas vezes os hoteleiros, na verdade, têm medo, ou seja, têm medo de arriscar e não entrar nessas promoções, porque depois vão perder visibilidade nas plataformas. Portanto, é aqui uma gestão um bocado complicada, porque os hotéis precisam das agências, sem dúvida,
Sim. mas depois ao mesmo tempo as agências são quem lhes tira muito ADR e cobra comissões e portanto tem que ser uma gestão que tem que ser muito bem olhada para agarrar bem as oportunidades e de facto transformarmos o canal direto no nosso maior ativo, ou seja, no maior ativo dos hotéis. Eu acho que estas são assim algumas oportunidades que eu vejo de caras. Vejo também uma outra oportunidade que é também uma curiosidade, que é invariavelmente os hotéis mais pequenos têm necessidade de ter tarifas superiores a hotéis maiores. E muitas vezes isto depois não faz muito sentido, a nível do serviço ou o que for. E acho que esta necessidade de aumentar ADRs, porque é um hotel pequeno, tem poucos quartos, portanto para as coisas fazer sentido, precisam de produzir mais, não é? Em cada reserva. Se calhar, se conseguissem mais direto em vez de agências, não havia essa necessidade de aumentar tanto os preços. E conseguíamos então combater aqui esta falta de ocupação que existe ao longo do ano inteiro. Muito bem, vamos avançar para outra questão que tem a ver com o ser crucial dos hotéis independentes controlarem a sua marca. E se não o fizerem, que riscos é que podem estar a correr? Eu, obviamente que, quer dizer, eu defendo muito que os hotéis devem ter uma imensa autonomia no mercado, acho que não devem mesmo ser dependentes de ninguém. E acho claramente que existem inúmeros riscos, ou seja, nós vivemos num mundo, a internet há imensas regras, há imensas políticas que estão constantemente a mudar. E nós, invariavelmente, até na Guest Centric, eu, a minha equipa, ou qualquer pessoa da empresa, estamos a falar com hoteleiros que dizem que Booking é que é, Expedia é que é, determinadas empresas vão gerir tudo, etc. Eu acho que hoje em dia o mercado é tão dinâmico, as políticas, as regras, os GDPRs, os PCI Compliance, isto tem tanta evolução que acho absolutamente imprescindível que os hoteleiros conheçam estas dinâmicas da tecnologia dentro dos hotéis. Acho que hoje em dia deixou de ser um plus, passou a ser absolutamente fundamental o hoteleiro ter um controle total da sua distribuição, saber onde é que quer realmente vender, qual é o posicionamento que quer ter, como é que vai chegar aos seus targets, como é que vai chegar a determinadas redes sociais, que conteúdos deve ter no seu website, que políticas de cancelamento, que políticas de reserva direta deve ter super objetivas no seu website para, a longo prazo, acontece alguma coisa, alguma agência, à empresa que eu contratei, e de repente, se eu depender exclusivamente dessas empresas, o meu negócio cai por água. E, portanto, eu preciso ter conhecimento disto e preciso de trabalhar muito a minha autonomia. E a minha autonomia deve ser feita através do negócio direto. Isto é a única coisa que eu posso ter, ou seja, eu não controlo a internet, não controlo a Google, não controlo as agências, nada. Mas os conteúdos, os meus targets, as minhas fotografias, os meus sistemas de reservas diretas, é a única coisa que eu posso realmente controlar, não é? E, portanto, acho absolutamente fundamental, porque senão é um risco constante. Ou seja, as regras mudam amanhã de pagamentos na Booking e o hotel deixa de estar e deixa de ter negócio. Ou seja... Mas quando falamos em apostar no canal direto, também estamos a falar sempre em apostar em tecnologia, não é? E isso, para quem nos está a ver, para os hoteleiros que nos estão a ver e ouvir, significa investimento sempre, não é? Certo. Então, para quem quer investir em tecnologia, o que é que deve ter em conta? Eu acho que, primeiro que tudo, acho uma coisa que é não devem tratar a tecnologia como uma coisa supérflua. É elementar a tecnologia ser tratada como... É tão importante como as obras do hotel. É tão importante como o design do hotel. Porque eu posso ter o melhor hotel na melhor localização, que se eu não tiver boa tecnologia a suportar a minha operação, não vou conseguir vender, não vou conseguir receber hóspedes, não vou conseguir ter tempo disponível para dedicar ao serviço do meu hotel, não é? Vou estar constantemente embrulhado em coisas que podem ser resolvidas pela tecnologia. Depois, acho que, portanto, tecnologia é claramente muito importante e deve ser considerada como uma coisa essencial. E depois, acho que, enquanto hoteleiro, tem que saber escolher bem quais é que são os meus principais objetivos. Okay? Os meus objetivos são, qual é o público? Quero um público de média idade, quero um público o meu target são pessoas mais novas, o que é? E como é que eu consigo captar essas pessoas? Ou seja, é elementar eu perceber o que é o customer journey do meu cliente, okay? E depois conseguir construir uma tecnologia, um sistema tecnológico que me permita chegar
a todo lado ao mesmo tempo. Ou seja, imagino que sou um hotel que o meu target são pessoas de 20 anos. 20 anos, claramente, tenho que trabalhar o Instagram, não há forma, não é? Ou seja, o Facebook, se é para um público mais acima, o Instagram é claramente para um público da faixa etária dos 20 anos. Quando eu estou a trabalhar o Instagram, em simultâneo, eu tenho que trabalhar o meu website, as minhas ofertas no meu motor de reservas, e tudo isto tem que estar intercomunicado no dia-a-dia, porque eu preciso ter uma presença dinâmica, porque o que é certo hoje, daqui a uma semana já tem que ser mudado, não há forma, e se eu tiver a alterar o Instagram manualmente, o meu website manualmente, o meu motor de reservas manualmente, o meu Facebook manualmente, tudo isto for manual, é impossível. Não vou conseguir estar a trabalhar de forma dinâmica e a otimizar o meu negócio no dia-a-dia. E, portanto, acho que de uma forma genérica, acho que os hotéis têm que conseguir estabelecer prioridades, arranjar soluções tecnológicas que comecem simples e que depois sejam abertas a conectar com tudo o que são ideias novas no mercado, com empresas novas, para conseguirem colocar coisas novas ou retirar à medida... Então, no fundo, a tecnologia deve ser uma rubrica no orçamento dos hotéis como outra qualquer que seja essencial, não é? 100%. Sim. Sem dúvida. Nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, isto passou muito rápido, mas fazendo aqui um resumo daquilo que estivemos, ou que a Filipa esteve a dizer, estas dicas todas, no fundo, de que forma é que a tecnologia pode ajudar os hotéis a manter a autonomia e o controle da sua marca? Acho que pode ajudar de várias formas, entre as quais simplificar o dia-a-dia, ou seja, se eu tiver um bom suporte tecnológico, uma empresa que seja especializada na área, okay, e que me consiga aconselhar quais é que são as boas mecânicas e construir, ou seja, tenho uma base tecnológica, um sistema que pode conectar com várias ideias, ok? Se eu vou construindo a minha estratégia em cima deste sistema, ok, conectando esta ou aquela empresa ou aquela outra, ok, consigo ter isto tudo automatizado, não me leva muito tempo no dia-a-dia e consigo dedicar muito mais tempo depois às outros restantes temas do hotel. Se eu tiver também uma tecnologia otimizada e tudo interligado, sem dúvida alguma que consigo combater com os grandes hotéis de grandes marcas, ou seja, os Marriott, os Intercontinentais, etc., que esses têm a sua própria tecnologia, mas os hotéis independentes normalmente não é? E, portanto, tem que conseguir ir buscar esta tecnologia, perceber como é que funciona e construir isto gradualmente para conseguir combater as grandes marcas. E naturalmente é absolutamente essencial conseguirem desenvolver bem o seu principal ativo, são todos os conteúdos das reservas diretas, e conseguir otimizar ao máximo as reservas diretas para ter autonomia perante os grandes players, agências, tour operação, etc. Muito bem, obrigada por todas estas sugestões, dicas e análise ao negócio hoteleiro dos hotéis independentes. Nós tivemos a conversa com Filipa Campos, diretora comercial da Guestcentric, sobre como a tecnologia pode ajudar os hotéis a manterem a sua autonomia no negócio online. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Karina. Até à próxima.